Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início às nossas aulas online, né? Devido à interrupção que houve das nossas aulas presenciais devido à pandemia, né? Mas enfim, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, certo? E anteriormente a gente trabalhou com os conceitos de equilíbrio químico, a gente trabalhou com equilíbrio iônico, a gente trabalhou com pH, trabalhamos com hidrólise e por aí. Enfim, tudo que a gente trabalhou girou em torno de elétrons, a questão das cargas positivas, negativas. E hoje a gente vai estar entrando na nossa eletroquímica, né? Que é o ramo da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons, certo? Uma vez que a gente já entende desses conceitos de transferência de elétrons, que a gente trabalhou isso perfeitamente quando a gente viu o equilíbrio iônico, tranquilo? Certo. Nessa forma, a gente vem aqui e diz que eletroquímica é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela corrente elétrica, certo? Aí aqui a gente tem esse pequeno esquema aqui, onde a gente tem reação química e corrente elétrica. Reação química, quando uma reação química acontece por meio da corrente elétrica, aliás, quando a reação química produz corrente elétrica, a gente está falando de pilhas. E quando corrente elétrica produz uma reação química, a gente está falando de eletrólise, certo? São esses dois os casos que a gente vai estar estudando aqui em eletroquímica, certo? Reação eletroquímica é quando ocorre a transferência de elétrons ou reação de oxi-redução, certo? Agora a gente precisa entender o que é oxidação, o que é essa reação oxi-redução, que é uma reação simultânea entre a oxidação e a redução. O que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons ou o aumento do número de oxidação de um elemento. Redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento, certo? Então aqui na oxidação, a perda de elétrons vai aumentar o número de oxidação de um elemento, certo? E na redução, o ganho de elétrons vai diminuir o número de oxidação desse elemento. Tranquilo. Aqui a gente tem aqui uma escala de oxidação, de redução, na escala do número de inox, certo? Que é o que a gente chama, que é o número de oxidação. A oxidação, por que a oxidação aumenta o número aumenta? Porque a gente percebe aqui na escala que partindo de zero vai ficar com um valor positivo. Quando a gente trabalha conceitos eletrônicos, que a gente vê que um determinado átomo tem uma carga, a gente caracteriza ele como cátion ou como ânion. A gente bem sabe que quando o elemento está com carga positiva, é porque na verdade ele perdeu elétrons, certo? Então se ele perdeu elétrons, o que acontece? Ele está necessitando ganhar mais elétrons, por isso que o número de oxidação aumenta, certo? No caso da redução, a gente vê que quando se tem carga negativa, está relacionada à quantidade de elétrons que este elemento ou este átomo recebeu. Por isso que o número de oxidação deste elemento, no caso da redução, ele diminui, certo? Espero que tenha sido claro nessa explicação. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando comentadas. Tranquilo. Partindo aqui para a próxima parte. Nas pilhas eletroquímicas, são dispositivos que transformam a energia de uma reação química em corrente elétrica, foi falado anteriormente, certo? Aqui a gente tem reação química gerando corrente elétrica, que é o trabalho das pilhas, tranquilo? A gente tem aqui um esquema de um interruptor, né? Um esquemazinho de uma pilha, na verdade, um esquema que representa uma pilha eletroquímica, certo?
Nessa pilha a gente tem aqui, ó, essa partezinha, vamos aqui estar esquematizando essa partezinha roxa aqui, ó, que é o que a gente chama de eletrodos. A gente tem os eletrodos que eles precisam ser de metais. Temos o interruptor e temos o voltímetro, certo? O voltímetro. Aqui a solução aquosa de um íon metal, aqui também no outro beck uma solução de íon metálico, certo? E essa parte em amarelo é o que a gente chama de ponte salina, certo? O que é que acontece durante o funcionamento de uma pilha? Nesse sentido aqui, acontece que o processo de oxidação em um eletrodo, né? O processo de oxidação em um eletrodo e o processo de redução, aliás, o processo de oxidação ocorre nesse eletrodo e o processo e o processo de redução nesse outro. Perdão, pessoal, é assim mesmo. O processo de oxidação acontece nesse eletrodo e o processo de redução acontece neste eletrodo, certo? Tranquilo. Vamos lá. Esses eletrodos, eles possuem nomes específicos, certo? Aquele eletrodo com carga positiva a gente chama de cátodo e aquele eletrodo com carga negativa a gente chama de ânodo. Tranquilo. O que que acontece no cátodo? Redução, ou seja, ele ganha elétrons, certo? E ele é o agente oxidante, certo? Por quê? Porque vejamos aqui um exemplo, né, do cobre. Tem 2 elétrons, né? E o cobre necessitando ganhar 2 elétrons. Eu tenho 2 elétrons livres e um cobre com 2 valências livres. Quando dos 2 elétrons vão para o cobre, ele se estabiliza. O que que ocorreu? Uma redução. Por que uma redução? Porque a gente viu que na oxidação, né? Aliás, na redução, o ganho de elétrons diminui o número da oxidação de um elemento, por isso redução. A gente viu que ele ficou sem cargas, tranquilo? Já no ânodo, a oxidação perde elétrons e é o agente redutor, certo? Por que que aqui foi o agente oxidante? Porque de alguma maneira aumentou o número de oxidação, certo? Vamos lá. E aqui, nesse caso do zinco, né, que é o ânodo, perde elétrons, é o agente redutor. O zinco estável, porém ficou com uma valência. Para ele ficar com essa valência livre, ele precisou perder 2 elétrons. Foi necessária a saída de 2 elétrons do zinco, por isso que ele é o agente redutor, certo? E ele sofre o que? A oxidação, porque perde elétrons. Tranquilo, pessoal? Uma coisa interessante é que durante o funcionamento da pilha também observa-se o movimento de íons através da ponte salina. A movimentação dos íons, pessoal, ela acontece aqui, ó. A transferência de um íon que vai de um íon até o outro, de um recipiente até o outro recipiente, acontece por meio da ponte salina, certo? E esse movimento de íons, pessoal, ele representa o que a gente chama de corrente elétrica. É o que representa a corrente elétrica dentro dessas soluções aqui, certo? E o movimento de elétrons no circuito externo da pilha, que é esse circuito aqui, que é o que a gente chama de interruptor e voltímetro. Tranquilo? Tranquilo. Vamos agora entrar nos conceitos de eletrólise. O que temos dizendo sobre eletrólise? Eletrólise é um processo de oxidação-redução não espontâneo provocado por energia elétrica. Então é o contrário, é corrente elétrica que ocasiona uma reação química, certo? A gente tem aqui um pequeno esquema, né, da eletrólise, onde a gente tem os 2 eletrodos, né? Os 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo, certo? A gente vê aqui que nesse caso há uma pequena diferença, que o ânodo vai oxidar e o cátodo reduzir. A gente tem aqui a transferência, aqui cátions, aqui ânions, certo? O que que acontece na eletrólise no cátodo? Cátodo, redução, ganha elétrons e diminui o valor numérico.
que o que acontece? Ganha elétrons. Essa diminuição é pelo fato de estar ganhando elétrons. E no ânodo a oxidação perde elétrons, aumenta o valor numérico, também perde elétrons, certo? O que ocorre? Ocorre que esse processo aqui ocorre no que a gente chama de cela eletrolítica, certo, pessoal? Esses eletrodos aqui, ó, na eletrólise, geralmente eles necessitam ser de grafite ou de platina, certo? Durante o funcionamento desse esquema aqui da eletrólise, o que ocorre, né? Os ânions eles oxidam na superfície do eletrodo positivo, ou seja, eles oxidam na superfície desse eletrodo. E no nosso outro caso, os cátions reduzem na superfície do cátodo negativo, certo? Do eletrodo negativo. Então, pessoal, o eletrodo em que ocorre oxidação é denominado ânodo e o eletrodo em que ocorre redução é denominado cátodo, certo? Tranquilo. Vocês viram que tem uma pequena diferença, né? Entre as pilhas e a eletrólise. Nas pilhas, o nosso cátodo ele apresenta carga positiva. Já na eletrólise, o cátodo apresenta carga negativa. Nas pilhas, o ânodo apresenta carga negativa e na eletrólise, o ânodo apresenta carga positiva. Isso por quê? Porque a gente viu que nas pilhas, uma reação química, certo? A transformação, a energia de uma reação química em corrente elétrica. Uma reação química forma corrente elétrica. No nosso caso da eletrólise é o contrário. Uma reação química acontece por meio da corrente elétrica. Tranquilo? Então, pessoal, o que acontece? Os elétrons cedidos aqui, ó, os elétrons cedidos que são cedidos aqui pelos ânions no ânodo, eles passam do eletrodo através do fio condutor, que é esse fio aqui, ó. Fio condutor para o terminal positivo da bateria, aqui nesse caso, certo? Que é a nossa bateria. E o eletrodo que recebe elétrons do terminal negativo da bateria, que é o cátodo, né? Os cátions adquirem elétrons. Vocês estão vendo que aqui, ó, saindo daqui para cá, e temos isso aqui, ó, o gerador, que é o que a gente chama de bateria. E os elétrons aqui, ó, do ânodo estão saindo e indo para o cátodo, que é como a gente está falando, que o cátodo ou os cátions adquirem elétrons. Espero que tenha sido claro, pessoal, e é isso.